Olá, tudo bem? Faz um tempo que eu não gravo, mas eu tô aqui. Foram alguns contratempos que eu tive, né? Na área da saúde e em outras áreas da minha vida, mas eu tô aqui para gravar. E eu fiquei pensando nesses momentos como nós agimos com a nossa dor. Eu pensei nisso porque quando eu descobri que eu tinha lúpus discoide sistêmico e uma síndrome rara chamada SAF, eu descobri que eu tinha uma dor e que eu precisava superar essa dor. É muito fácil a gente passar por momentos grandiosos, momentos de vitórias, né? E comemorar isso como pessoas intelectuais, dizendo, nossa, eu tô passando por esse momento de vitória. Isso é muito bom, mas também é bom a gente se analisar no momento que vem a dor, no momento que vem o fracasso sobre nós, né? Quando a gente está sendo aplaudido, a gente passa por esse momento com elegância, não é verdade? Você já passou por isso, mas a gente costuma reagir quando a tristeza vem, a reagir de outra forma quando a tristeza vem. Não reagimos da maneira como deveríamos reagir. Geralmente a tristeza toma conta de nós e aí a gente deixa essa tristeza ficar bem profunda dentro do nosso coração. E aí eu pensei, o que eu fiz no primeiro momento que eu soube que eu estava com lúpus discoide sistêmico? Eu pensei que eu devia primeiro fazer uma análise dentro de mim mesma, uma análise profunda, né? Porque eu precisava nesse momento reconhecer as minhas limitações, porque é uma doença que me traz limitações. Então eu comecei a entender as minhas limitações como ser humano. Não, eu sou uma pessoa limitada, porque eu era uma pessoa que eu fazia 10.000 coisas ao mesmo tempo, né? E aí eu comecei a entender que eu tinha limitações e isso me trouxe lições para a minha própria vida. Hoje não, na minha vida eu faço uma coisa de cada vez. Eu procuro terminar uma coisa de cada vez, eu não faço mais como antes, né? Então, o primeiro momento foi reconhecer as minhas limitações. E aí eu comecei a viajar para dentro de mim mesma. Viajar para dentro de mim mesma, porque eu sou uma pessoa de sentimentos profundos. Então eu precisava viajar para dentro de mim mesma, né? E aí eu comecei a entender que a gente, embora sendo tão imperfeito, tão incapazes às vezes, e nós cometemos erros, nós somos sim capazes de passar pelas dores e transpassar essas dores. Você é capaz, mesmo com seus erros, com suas falhas, com as suas frustrações. Eu acho interessante que Jesus ele dizia que as dores deviam ser trabalhadas dentro de nós, né? E elas deviam ser trabalhadas para serem superadas. As dores deviam ser trabalhadas para serem superadas. Mas ele falava isso, que essas dores deviam ser trabalhadas não somente na alma, mas no espírito também, né? No espírito também. Porque essa superação, esse entendimento de viajar para dentro de nós, a gente vai reconhecer como está a nossa alma, vai reconhecer como está nosso espírito, vai saber das nossas limitações e aí a gente vai criar fôlego, vai criar momentos de luz na nossa cabeça para nós superarmos os momentos que nós estamos passando. E aí a gente vai ver claramente as coisas realmente como elas são. Nós precisamos ver as coisas como realmente elas são para nós podermos encarar esses momentos, né? Esses momentos que vêm sobre as nossas vidas, né? E a gente precisa criar uma consciência de superação. Como é essa consciência de superação? Não, eu posso me superar. Eu vou ver o meio como eu vou fazer de me superar. O primeiro momento que eu fiz, não, eu tenho lúpus, eu tenho essa doença, eu sou uma paciente crônica, então eu vou procurar fazer o tratamento. O primeiro passo da minha superação é o meu tratamento. E o segundo passo foi trabalhar minha alma e o meu espírito para mim viver isso em paz, para me superar essa dor em paz, para me momentos de crise que a doença traz com tranquilidade, né?
passando por momentos de dores, dificuldade, de perdas, em qualquer momento que você esteja passando, faça isso, né? E aí eu comecei a pensar que a vida, ela vale sim a pena ser vivida. Foi aí que eu criei forças para lutar. Como eu disse, eu sou praticante de exercícios. Hoje, por exemplo, na madrugada eu passei muito mal. Mas de manhã eu me levantei, tomei meu banho e fui. Sabe por quê? Porque eu falei assim, não, se eu ficar aqui, vai ser menos um dia superado. E se eu for para academia, vai ser mais um dia de superação para mim. Então eu fui, lá eu melhorei. A crise que eu tive de madrugada, eu melhorei. Então, a gente tem que ter consciência, tem que ter esse entendimento que a gente precisa fazer a nossa parte, essa autoanálise. A gente precisa reconhecer os nossos limites e como vamos trabalhar isso para passar por esses momentos de dor. E outra coisa que eu fiz foi estimular a minha mente. É muito importante você estimular a mente com coisas positivas, leituras positivas, palavras positivas, né? Estimule sua mente com coisas boas. Então eu estimulo a minha mente quando eu leio livros bons, quando eu leio a Bíblia, eu estimulo a minha mente quando eu estou fazendo o meu exercício na academia, eu estimulo minha mente a sempre estar pronta para lutar. Isso se tornou tão automático que mesmo eu passando um momento de crise, eu me levanto e vou fazer o que eu tenho para fazer. E quando eu vejo, essa crise já passou. Vocês entendendo? Então, por isso que eu fiz essa pergunta para vocês. Como agimos quando nós estamos passando por dores, né? Aí, uma coisa que a gente tem que ver é não ter medo. Existe um medo que é aquele que vai me fazer ter reações para lutar contra, mas aquele medo que vai me paralisar, ele não é bom, porque vai trazer uma síndrome do pânico para nós. Existem medos sim dentro de nós, mas nós temos que superar esses medos, né? E as pessoas que têm facilidade de serem curadas, elas superam seus medos. Elas não deixam esses medos paralisar a sua alma, seu espírito, seu corpo, sua mente, né? Então eu tenho medo, mas eu não deixo esse medo me paralisar. Eu vou adiante, eu vou à frente. Eu não deixo esse medo se tornar doentio dentro de mim. Então eu prossigo, eu simplesmente prossigo. E aí nós devemos ser capazes de entender todas essas coisas. O que eu acho interessante é que Jesus, quando ele trabalhou com seus discípulos para serem pessoas melhores, ele ensinou primeiro seus discípulos a superarem as suas dores, a falar delas, a encarar as suas dores, né? Ele ensinou os seus discípulos a encarar cada dificuldade que vinha à sua frente. Então, é muito importante isso. Jesus, ele ensinou seus discípulos a encarar, querido, não fuja. Não fuja. Se você fugir, vai ser muito difícil você superar esse momento que você está passando. Encare esse momento. Fale deles. Se você não consegue falar desses momentos de dores, de dificuldade, de frustrações que vêm, vá no terapeuta. Converse com o terapeuta, né? Faça isso. E por que eu falo nos vídeos? Porque eu descobri que quando eu falo nos vídeos, eu estou primeiramente me ajudando. Quando eu estou falando, eu estou curando a minha alma. E também estou podendo ajudar as outras pessoas. E quando eu escrevo, eu curo minhas dores. Vocês estão entendendo? Então, fugir não é o remédio. Fugir não é o remédio. Isso não vai te ajudar. Você tem que encarar isso de verdade. Porque quando você encara, você passa pelo processo da cura. E o que eu acho interessante é que Jesus, ele não pediu para ninguém se anular para seguir ele.
Ele amou seus discípulos mesmo mesmo seus discípulos tendo frustrações, dificuldades, dores. Mas Jesus, ele fez o contrário. Ele ensinou seus discípulos a falar disso, a encarar isso, a passar por esse processo, encarando as dores, encarando os momentos de dificuldade. Ele ensinou os seus discípulos a falar dos seus problemas, a falar das suas dores. Então, o que eu quero dizer aqui para você é: haja de forma diferente com as suas dores, com seus momentos difíceis, dificuldades. Não deixe essa dor te paralisar, mas faça as análises que eu estou falando, porque eu fiz essa análise. Eu não estou falando aqui experiência de outros, eu estou falando da minha própria experiência, que eu creio que pode te ajudar. Então, eu comecei a encarar. Eu tenho um problema? Tenho, mas eu vou me analisar, eu vou ver meus pontos fortes, meus pontos fracos, eu vou encarar minhas dores, eu vou achar meios, né, de superar essas dores, eu vou falar delas, né, eu vou encarar, eu vou passar por essas dificuldades, eu não vou desistir. E ainda que me venham crises, eu vou continuar encarando essas dores. Então, hoje é isso que eu tenho para dizer para você, querido. Haja diferente com suas dores, né? Seja perseverante, fale delas, não fuja delas. Se você não fugir, você vai passar pelo processo de cura e com sucesso.